queremos saudar aqueles que também estarão assistindo a essa entrevista depois, nos canais da nossa igreja, pelo Night TV. Nós queremos que todos estejam profundamente abençoados pelo Senhor naquilo que realizaremos aqui nessa manhã, que é uma entrevista com o reverendo Amaury. O reverendo Amaury, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja que nós recentemente, em assembleia, decidimos migrar, e em breve estaremos lá. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana da Penha, mas hoje ele está aqui como o presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, uma das agências mais importantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente porque o foco dela é missão. E como todos nós sabemos, o foco da nossa igreja é missão. Então, por isso, hoje vamos poder conhecer como a Igreja Presbiteriana do Brasil tem investido os seus dízimos na obra missionária, perceber a seriedade desse trabalho e assim alimentarmos cada vez mais em nós essa vontade de sermos uma igreja missionária dia após dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembro aos pais que estão chegando com as crianças que as classes do departamento infantil já estão em funcionamento e as classes dos pretinhos até os adultos, também novos membros, estarão aqui conosco participando dessa entrevista. E para a gente começar, nós vamos fazer uma oração, pedindo para o Senhor nos abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar e te agradecer pela manhã desse dia, porque a despeito de sermos pecadores, miseráveis, e muitas vezes não obedecermos o chamado e a missão que o Senhor tem nos dado, ainda assim, a misericórdia do Senhor nos assiste, e a graça do Senhor, que é maior do que a vida, Deus nos alcança, de maneira, Deus, que podemos nos levantar e assim caminhar novamente e fazer a vontade do Senhor. E é por isso que estamos aqui para aprender, Senhor. Não estamos prontos, queremos aprender cada vez mais e no ambiente dessa escola, queremos que o Senhor nos ensine através dessa entrevista no nome de Jesus. Que toda a importância no entorno da missão, tudo aquilo que a igreja tem feito em termos de organização para que a missão seja cumprida, tudo isso possa falar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastor Maurício, seja bem-vindo. O senhor quer dar uma palavra inicial para a igreja? Eu sei que o senhor está na casa do pastor Pedro, da Fabiana, tenho certeza que foi bem recebido. Bom dia a todos, paz do nosso bom Deus, a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um. Prazer grande estar aqui com vocês hoje pela manhã. Louvado seja Deus pela vida aí do casal precioso, pastor e esposa que estão nos recebendo, e receber quem vem do Brasil sempre é uma missão especial, porque tem aquelas voltas que tem que dar por aí, mas louvado seja o Senhor. Pedro e Fabiano nos têm recebido muito bem. E alegria conhecer os irmãos e poder também conversar hoje pela manhã. O senhor está com a sua esposa também, não é isso? Isso, minha esposa Márcia está ali conosco, esposa preciosa. Temos caminhado juntos já há 30 anos. Sei que nós temos essa cara de novinhos, mas já tem 30 anos de casados, duas filhas já casadas, o filho do meio ainda em casa, mas já também com um trajeto de vida traçado. Amém, pastor. Eu sei como é isso, eu também estou quase lá, 30 anos de casado. Só pode perceber que eu estou com essa cara de novinho também. Causa muito jovem, Aí Sim, acontece sim, isso. Seguindo os parâmetros bíblicos. Mas é um prazer tê-lo aqui, pastor. Tá bom? E é claro, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer, porque é uma sigla, são 4 letras, APMT, e muitas pessoas que estão aqui vieram da IPB, mas muitas ainda não conhecem a Agência Presbiteriana de Missão Transcultural. Se eu não me engano, ela surgiu lá em 2000, eu acho que eu estava lá nesses primórdios também, dessa construção, porque antigamente era JMN, JME, e depois se uniu. O senhor poderia, pastor, nos explicar assim, brevemente a missão da PMT e o seu papel dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil? Então, a nossa sigla, Agência Presbiteriana de Missões
transculturais, ela surge de ser agência, uma junta de missões estrangeiras, ela vira uma agência, é quando ela passa a ter uma personalidade jurídica separada da IPB, mas é uma autarquia da IPB, e o foco é a missão transcultural, é alcançar dentro do Brasil, né, os povos originários ali do Brasil, os quilombolas, os ciganos, os imigrantes, os refugiados. Então, nós temos trabalho dentro do Brasil com essa característica da transculturalidade dentro do Brasil e temos trabalhos pelo mundo afora. Estamos hoje em 42 países pelo mundo, nos 5 continentes, alcançando ou povos dentro de determinados países ou o país como alvo maior, né? Então, a nossa tarefa como igreja é fazer discípulos de Jesus. A tarefa da PMT é pular a barreira cultural, a barreira da língua do não brasileiro e alcançar esse diferente, esse da outra cultura que transpõe ali nosso ambiente de cultura brasileira, de falar ali só o português, né? Então, o desafio é transpor a barreira linguística, cultural, sociológica e alcançar esses outros povos, fazendo discípulos de Jesus dentre eles. Você usou essa palavra transcultural, eu acho que essa palavra ela é chave, porque nós usamos muito a palavra missão, né? Eu acho que a palavra transcultural é pouquíssimo conhecida aqui na nossa igreja. Eu me referi às 2 juntas anteriores, né? Porque antigamente se dividia missão nacional e missão estrangeira. E a gente acaba que na nossa mente a gente faz essa diferenciação. A gente pensa em missões, por exemplo, nos Estados Unidos e missão fora dos Estados Unidos em outras nações. A gente faz essa divisão. O senhor poderia sim explicar para a gente por que não se faz mais essa divisão, mas se usa o termo transcultural? Por que ele seria mais importante nesse sentido? Então, quando pensávamos no passado, né, em missão estrangeira, pensávamos em fora do Brasil. A ideia do estrangeiro é o outro país. Mas nós temos, como disse aqui, trabalhos dentro do Brasil. Nós temos os povos originários do Brasil. Nós temos diversos povos não alcançados na Amazônia. Nós temos povos não alcançados, os quilombolas, por exemplo, né, ali dentro do Brasil, nos quilombos, sejam no sul do Brasil, na Bahia, no Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro. Nós temos o povo quilombola com uma cultura específica e é reconhecido assim pelo próprio governo. Nós temos, por exemplo, dentro do Brasil, os ciganos, né, que os ciganos falam outra língua, é reconhecido pelo governo brasileiro como um outro povo, inclusive não é regido nem pela lei, pela Constituição normal brasileira. Existe uma lei específica para o cigano. Então, o cigano é um outro povo dentro do Brasil. Então, ele não está no estrangeiro, ele está ali do nosso lado. Então, também é alvo da igreja para cumprirmos a ordem de fazer discípulos entre eles. Então, daí a troca, né? Não o estrangeiro, mas o transcultural, seja o transcultural dentro do Brasil, seja o transcultural saindo da fronteira do Brasil para o mundo, né? Então, a palavra transcultural é mais abrangente, que ela reporta tudo aquilo que não é a cultura convencional nossa de brasileiro, né? Que tem as suas variedades ali, né? Tem vários irmãos aqui de estados diferentes, regiões diferentes, que varia os sotaques, mas é a mesma cultura brasileira. Aqui, no caso do indígena, não, é outra cultura. No caso do quilombola, outra cultura. No caso dos ciganos, outra cultura, outra língua, leis diferentes, uma cosmovisão diferente. O desafio da PMT é pular essa barreira e acessar essas pessoas dentro da cultura delas. Verdade. Deu para entender, amados irmãos, esse termo transcultural é importantíssimo, né? É claro que dentro de todas essas culturas, eu acho que a cultura mineira é melhor, né, Fernando? Isso é bem transcultural. Minha esposa, por acaso, é mineira. Excelente, né? Então... cultura. Inclusive, você percebe que o azul predomina aqui nessa igreja. Olha... Você imagina por quê? Rapaz... Deve ser por causa do São Caetano lá em São Paulo, né? Não creio, nem não sei arrumar se existe intriga, mais. não arrumar intriga, deixa no São Caetano.
Pastor, mas hoje nós estamos falando de agência, estamos falando de autarquia, estamos falando de estruturas pouco conhecidas dentro da igreja, até mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e naturalmente a divulgação desse trabalho precisa ocorrer de maneira mais dinâmica, melhorada, e hoje em dia o papel das redes sociais é fundamental para isso. Como que a PMT hoje está utilizando as redes sociais, as plataformas digitais para promover a obra missionária e engajar assim toda a comunidade presbiteriana, outros grupos até de outras igrejas? Então, para nós hoje, né, é bem vital o uso das redes sociais. Nós temos um site que é www.apmt.org.br e também temos, nós podemos ser aí achados, né, no Instagram, Facebook, Twitter, em todas as plataformas. Nós temos usado, né, lançado mão de usar todas elas e há vasto material que pode ser encontrado. Entrevistas, depoimentos de missionários, vários projetos nossos estão lá demonstrados. Alguns não podemos colocar em rede social por questão de segurança dos missionários e dos crentes convertidos nesses países, mas todos aqueles que podem, nós temos ali, qualquer um pode acessar notícias, informações, o quadro nosso de missionários. Nós temos no site uma aba que você clicando, você pode localizar por país onde os nossos missionários estão, né? Tirando aí a exceção daqueles que estão em países que chamamos países de acesso criativo, porque tem que achar um jeito diferente de entrar nesses países. Nós não podemos entrar neles dizendo que somos um missionário querendo plantar uma igreja, mas tirando esses, os outros, você tem foto, contato com os missionários, notícias do que está acontecendo lá naqueles campos, tem podcast, tem entrevistas, vídeos, tem aí vasto material. Temos um programa no canal da IPP TV, temos programa no canal da IPB TV, dá para achar facilmente a PMT aí pela internet. Hoje em dia não tem como fugir dessa realidade, né, pastor? Não tem. É quiser... ferramenta de grande oportunidade para divulgar aquilo que tem sido feito, né? Verdade. Agora, pastor, saindo um pouco dessa questão introdutória da PMT, vamos pensar na atuação e no envolvimento de missões mais diretamente. Quais são assim os cursos oferecidos hoje pela APMT para capacitar e preparar novos missionários? Algum programa específico para formação teológica, prática missionária? Porque, via de regra, na mente do cristão presbiteriano, principalmente o mais antigo, é de que a pessoa se sente chamada e vai. Mas hoje exige um pouco mais do que isso. Eu poderia comentar um pouco sobre isso? Então, todo missionário nosso, ele tem que ter feito uma formação teológica dentro da IPB. Não basta só ser fora, tem que ser dentro da IPB. Pode-se fazer o IBEL, pode-se fazer um seminário da IPB, qualquer um dos nossos seminários. No caso de pessoas que, por exemplo, né, não é um pastor e não vai como pastor, mas já tem uma graduação, pode fazer uma pós-graduação dentro da IPB, no Andrew Jumper, pode fazer um mestrado, um doutorado em teologia, em algumas dessas matérias dentro da IPB. É importante para nós porque esse missionário será a cara da IPB no país onde ele irá plantar uma igreja. Em muitos casos, ele será o primeiro crente que chega naquele país e, a partir dele, os outros cristãos também, os outros crentes serão ali discipulados. Então, ele precisa ter uma formação teológica dentro da IPB. Com a formação teológica dentro da IPB, ele tem que fazer o nosso curso de formação missionária, chama CFM, Curso de Formação Missionária da PMT. Esse é um curso oferecido em 17 módulos, e nesse curso nós tratamos especificamente do equipar essa pessoa para o trabalho missionário. Ele trabalhará aqui várias questões focadas mesmo em missão.
uma imersão em teologia de missões, né, e vai entender o uso de outras ferramentas, como a antropologia, por exemplo, ajuda no processo da transculturalidade, a fenomenologia da religião, como lidar com esses fenômenos religiosos diferentes, a questão de aquisição de outras línguas. Quase sempre os missionários terão que transpor a barreira cultural, vai transpor a barreira linguística. Então, terá que adquirir outras línguas. Temos missionários trabalhando com tradução de Bíblia. Então, o CFM é uma formação específica para missões, pegando alguém que já fez, né, teologia, já se equipou teologicamente numa outra instituição. A PMT não treina na formação teológica, na formação missionária de quem já tem formação teológica. Nós temos um curso também chamado Comil, que é para a igreja local, que é para treinar a igreja, ou líderes da igreja, pastores e gente que vai liderar dentro da igreja um movimento de missões. Online. Esse é online. O CFM, ele é misto. Fica a dica aí para o Comitê CFM, de Missões, né? como ele é um curso em módulos, são 17 módulos, cada módulo dura uma semana, de segunda a sexta, o dia todo. Alguns módulos nós oferecemos online. O Comil é 100% online, que é para a igreja. E o CFM, todos os anos oferecemos entre 4 e 5 módulos dos 17. Todos os anos oferecemos os 17. E desses 4 a 5 são oferecidos online todos os anos. Vai seguindo aí um certo rodízio, né? Mas também é possível acessar. Além dos 17, nós temos outros módulos para aprofundar conhecimento sobre missões. São módulos avulsos. Todos os anos soltamos um calendário de quais serão oferecidos aquele ano. Quem ficar atento lá dentro do site, procurar lá cursos CFM, tem um calendário e é sempre divulgado ali quando serão os módulos, dá para fazer online. Isso é importante a gente entender para demonstrar que o missionário ele é alguém preparado, principalmente dentro do nosso contexto presbiteriano, né? Há uma preocupação em preparar os missionários, em deixá-los numa condição favorável para que, entrando no contexto transcultural, eles possam realizar a missão da melhor maneira possível, né? O senhor não mencionou o CTM ainda existe ou não? Então, o CTM, ele é um curso, ele não é da APMT, né, ele é da IPB, e é um curso para que cada pessoa que vá para qualquer projeto de plantação de igrejas da IPB, ele tenha consciência do que é a IPB, de qual é a filosofia de missões da denominação. Então, o CTM ele é oferecido 2 vezes no ano, em julho e no finalzinho de novembro, começo de dezembro. E para que alguém receba qualquer investimento da IPB, precisa ter a formação do CTM. Então, para ser missionário da JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, precisa do CTM. Para ser um plantador do PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, que planta igrejas em locais estratégicos, precisa, né? E também para fazer parte da PMT, para receber recursos da IPB, tem que se fazer o CTM. Pode até ser missionário sem o CTM, mas não pode receber verba da IPB. É verdade, né? Então, isso tudo para mostrar aos irmãos que existem muitos caminhos, queridos, para que a gente possa, dentro da IPB, utilizar para a plantação de igrejas e avanço missionário. O senhor pastor mencionou um podcast, né? O nome do podcast é Missionando. Eu acredito que tem sido assim, uma ferramenta importante de comunicação da APMT. Qual que é o objetivo principal desse podcast e quais têm sido os temas mais discutidos recentemente? Então, os podcasts, o objetivo deles é levar a PMT para perto dos membros das igrejas. Trazer o membro para o conhecimento do que tem acontecido nos campos missionários e conscientizar do desafio que é fazer essa tarefa, né, de formar discípulos em todas as nações da terra. Essa é a tarefa dada a nós por Jesus. Então,
O podcast é esse bate-papo, essa conversa contínua, conscientizando a igreja, trazendo os membros da IPB ou de outras igrejas para esse envolvimento com a obra missionária. Os temas que nós mais temos abordado hoje, né, no nosso missionando têm sido relacionados a essa... nós sofremos bastante hoje na igreja global com o fato de que só 7% dos cristãos ao redor do mundo são envolvidos com o testemunhar sobre Jesus. Esse é um dado, né, que nos envergonha como igreja global. Apenas 7% dos cristãos testemunham de sua fé. Então, no Missionando, nós temos tentado trabalhar para que ele seja também algo que conscientize quem ouvir a não ser só alguém que assiste, mas alguém que faz, alguém que participa, alguém que se envolve. Então, temos falado bastante sobre como cada membro da igreja pode se envolver na missão. Ele pode orar, ele pode fazer sua oferta missionária, mas é importante que cada crente entenda que ele é um missionário também. Todo crente é testemunha de Jesus. Pode não ser um missionário transcultural para ir lá para o Líbano, para ir para o Timor-Leste, para ir ao Iêmen, mas todo crente é uma testemunha de Jesus. Então, o que nós temos tentado enfatizar é essa consciência de cada cristão se envolver com a obra do testemunho de Jesus. Eu não preciso ser missionário do outro lado do mundo. Eu posso ser missionário do outro lado do muro. Meu vizinho está ali precisando ouvir de Jesus. Eu posso ser missionário do outro lado da rua. Tem alguém ali do meu lado precisando também de Jesus. Se o crente entende isso, ele se envolve com a obra global. Amém. O senhor falou, por exemplo, desse envolvimento de cada um na obra missionária. É claro que um desses envolvimentos é o financeiro. O investimento financeiro é fundamental. E só para que toda a igreja saiba, pastor, nós já temos ciência de que a IPB utiliza mais da metade dos seus recursos para a obra missionária, mas qual foi o orçamento anual da PMT nos últimos anos e como esses recursos são distribuídos nos diferentes projetos, iniciativas missionárias? Hoje, né, a IPB investe 54% do que ela arrecada em 4 órgãos missionários, que é a PMT, a JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, a APCOM, que é a Agência Presbiteriana de Missões, de Comunicação e Evangelismo, e no PMC, que é esse Plano Missionário Cooperativo de Plantação de Igrejas Estratégicas, né? Então, esse 54% ele é dividido entre esses 4 órgãos. Atualmente, dessa fatia, nós estamos levando 9,5 milhões de reais por ano. Vai variando de ano em ano, o orçamento é anual. Tá? Então, desse valor da IPB, nós pegamos anualmente em torno de 9,5 milhões. Mas, além do dinheiro que vem da IPB para nós temos um trabalho de levantar outros recursos mais. Então, nós levantamos hoje em torno de 10 milhões de reais, que passa pelo caixa da PMT e vai aos missionários. Cada missionário nosso, ele elabora um projeto dizendo o que ele fará no campo. Vamos dar aqui um exemplo. Ele vai plantar uma igreja. Estamos com um movimento intenso de plantação de igrejas, por exemplo, na Itália. Porque a Itália é um país que nunca a reforma protestante pegou na Itália. O catolicismo ali sempre cercou a Itália da entrada do movimento protestante. Houve perseguição, hostilidades, e por várias razões aqui, a presença evangélica na Itália é insignificante. Então, nós temos um esforço pró-Itália. Um missionário vai plantar uma igreja numa cidade, por exemplo, de Asti. Então, ele tem que fazer um levantamento do custo disso. Quanto será? Ele vai precisar de 3 mil euros para aluguel da casa, vai precisar de 2 mil euros para a alimentação dele
e precisará de 1.500 euros para alugar um local de culto. Então, ele coloca isso numa planilha e o nosso desafio é levantar os recursos para isso. Desse valor que a IPB, né, direciona, nós votamos para esses projetos uma parte, vamos dizer aqui, às vezes 2.000, e temos que levantar, vai custar 8.000 por mês, 10.000 por mês. Nós já temos 2, e levantamos nas igrejas presbiterianas, e atualmente tem cada vez mais aumentado pessoas físicas, né, que investem, e empresas de irmãos presbiterianos e não presbiterianos que também têm adotado missionários. Tem algumas empresas no Brasil com missionários na folha de pagamento deles. Bem interessante. Isso é ainda pequeno, mas é crescente. E nós levantamos outros parceiros para compor esse orçamento, né, de cada projeto. Então, nós temos projetos com frentes diferentes. Fazer trabalho missionário na Europa é muito caro, muito desafiador. África, apesar do nosso dinheiro valer mais lá, mas também é caro porque o missionário tem que quase que sustentar o entorno dele. Às vezes o missionário em si é barato, mas o entorno do missionário é de muita pobreza. Então, você tem que fazer um alto investimento para que o missionário acaba sendo um esteio de toda a comunidade, né? Então, ele tem que levantar, planilhar esse custo. Cada projeto tem um valor previsto e nós começamos a executar quando levantamos, no mínimo, 70% do valor previsto. Com 70% nós startamos. E aí vai executando e tentando levantar o restante. Mas sempre trabalhamos de uma forma que, se tivermos 70%, o missionário vai e começa. O senhor citou haste aí, eu acho que haste é a igreja do meu cunhado. Ó, tá vendo? Aí, tá vendo como é que é as coisas? O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Então, realmente, o trabalho lá, a gente sabe disso, né? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. O senhor já começou, por exemplo, a responder minha próxima pergunta, na pergunta 9, na verdade a pergunta 8, e eu fiquei com uma dúvida. O projeto Real Missionário ainda acontece ou não? Ele acontece uma vez por ano, a gente lança, né, campanhas, de vez em quando muda o nome, esse ano mesmo, né, nós estamos mais focados numa ajuda específica para Angola, mas de tempo em tempo a gente retoma esse Real Missionário, pedindo os membros, né, pedindo às igrejas que levantem esse recurso. Ainda usa as latinhas? Usa os cofrezinhos ainda, os meninos, as famílias vão depositando ali as moedas. Isso. E trazem, né, no final do ano. Isso quase sempre funciona como presente de Natal dos missionários. Tem missionário que tem recebido 4, 5 mil reais dessa movimentação para cada um, de presente de Natal, um 13º salário, um presente de Natal aí para eles. Né? Não sei se os irmãos entenderam, mas o Real Missionário, ele geralmente são algumas latinhas, cofrinhos, né? Esses cofrinhos, eles são adaptados ao contexto missionário, são enviados para a igreja gratuitamente, e na igreja esses cofrinhos são distribuídos, principalmente entre as crianças, e num determinado dia se junta tudo ali, né? Com uma grande oferta missionária, e às vezes a gente menospreza esse pequeno cofrinho, mas quando você vai ver a somatória geral do valor que é arrecadado é muito grande, né? Dá trabalho para contar as moedas, não vale a pena. Né? É verdade. Mas a maioria das igrejas entrega ou em agosto, que é o mês de missões da IPB, ou dezembro, que é o Natal dos missionários. Sim, é muito legal isso aí. Pastor, pensando um pouco sobre os desafios da PMT, quais desafios os missionários enfrentam em regiões de difícil acesso, onde a liberdade religiosa é restrita? Você podia comentar um pouco sobre isso? Então, os desafios são esses desafios, né, de lidar com países que são extremamente fechados e o povo local é extremamente hostil à pregação do evangelho. Porque nós temos 2 problemas. O problema do governo e depois o problema da comunidade. É sensível, porque você pode pregar o evangelho para alguém e esse alguém denunciar você
E aí passarmos a ter problemas. Já tivemos missionários nossos que foram presos. Vou dar um exemplo aqui, um missionário nosso foi preso porque estava tirando crianças da mendicância na rua, e crianças que eram usadas por líderes religiosos para levantar dinheiro, pedindo na rua, e sustentava, na verdade, um líder religioso. O missionário começou a trabalhar com essas crianças e tirá-las dessa prática, e o cidadão denunciou o missionário. Resultado disso, ele foi preso, quase condenado, sofreu bastante na prisão por isso, e o trabalho que nós tínhamos através dele naquele país, ele nem pôde continuar lá. Então, assim, temos esse problema que é a vigilância do governo, e esse problema que é, ao alcançar alguém, você nunca sabe qual será o desdobramento, né? Uma pessoa convertida que chega dentro da sua família e diz que converteu, pode virar um problema para o missionário, porque quando a família toma consciência disso, ela se revolta, levanta perseguição contra o missionário. Então, nós temos essas duas vertentes. A vigilância do governo, a polícia, e isso dá para evitar, mas quando você parte para o evangelismo direto, também você corre risco, porque a conversão será uma bênção, mas pode startar um movimento de perseguição. Para os irmãos entenderem aqui, como há uma hostilidade em certos países, tem uma igreja presbiteriana nossa, no Cairo, e essa igreja teve lá uma conversão de uma jovem, de uma moça de 21 anos de idade. Ela tinha passado em Oxford, ganhado bolsa, e ela ia do Egito para Oxford estudar, e converteu na igreja, foi batizada antes de sair do país. Ela queria viajar como cristã, e pediu e foi batizada. Para os irmãos entenderem lá, leva-se 1 ano para batizar alguém. E a pergunta principal é: você está disposto a morrer por causa da fé em Jesus? Se ele responder com convicção, é batizado, senão não é. E ela, então, finalmente disse que estava pronta, e eles aconselharam a não contar para a família que ela havia convertido e se batizado. Mas ela quis contar para a mãe. A mãe a jogou do 10º andar. E a polícia registrou como suicídio. E nós sabemos que foi assim porque membros da família ficaram revoltados com isso e converteram lá na igreja presbiteriana do Cairo, e compartilharam que, na verdade, a menina não suicidou, a menina foi atirada pela mãe. Então, assim, esse é o nível de hostilidade que é enfrentado em países fechados. O missionário vive na iminência de prisão. Recentemente, há 2 meses atrás, um missionário nosso, como nós estamos indo para a internet, não vou falar o nome do país, mas ele estava numa reunião de presbitério para ordenar um nativo convertido que fez o preparo e estava agora já no ponto para a ordenação. A reunião do presbitério culminou com a invasão da polícia do prédio e prendeu todo mundo. E o candidato ao ministério sofreu a pior sabatina da vida dele. A gente sofre sabatina para ser ordenado. E ele ficou 15 dias sendo sabatinado, todo dia, de 7 da manhã a 7 da noite, perguntando, eles queriam que ele entregasse todos os outros cristãos ali da região. E ele foi torturado durante 15 dias, eles tentando tirar alguma coisa do rapaz, né? Então, assim, a realidade é essa. Você sempre terá um alto risco só de ser crente naquele país. E ainda mais estar naquele país com a intenção de pregar o evangelho e levar outras pessoas a se tornarem discípulas de Jesus. Isso é algo, assim, de altíssimo risco em vários países do mundo. O senhor mencionou a questão dos países fechados, pastor. Naturalmente, a gente sabe que a gente não pode revelar esses dados. No contexto da pergunta 6, Joana, eu sei que no site APMT, da APMT, alguns dados já estão lá para aqueles que quiserem acessar e ter essa informação, mas o senhor saberia ou poderia compartilhar conosco
alguns detalhes sobre os principais projetos da PMT em termos mundiais, culturais, geográficos, se a IPB está em todos os continentes, onde a presença dela está mais forte, o número de missionários, detalhes como esse para mostrar a relevância do trabalho. Sim. Nós temos hoje 303 missionários espalhados em 42 países, 5 continentes. Então, nós temos missionários em países, né, bem fechados. Se você entrar no site da PMT, você verá lá DKP, que é o nome do missionário, e não tem lá o país, só o continente onde ele está. Ásia, se está na África, por essas questões de segurança. Mas, assim, a amplitude, né, do nosso trabalho hoje é essa. Estamos com 303 missionários espalhados em 42 países e temos trabalhos em 5 continentes hoje. E, assim, a nossa ênfase hoje é plantar igrejas nos menos alcançados. Os menos alcançados hoje, irmãos, são os países mais fechados, com as línguas mais difíceis, com as culturas mais inóspitas. Então, assim, é bem fim de tarefa. Às vezes você vai tirar 10 parafusos, você tira 8, os 2 últimos espana a rosca, a cabeça arrebenta, né? Então, assim, parece que estamos no final da obra missionária, porque sobraram hoje, né, os mais fechados, os mais difíceis, as línguas mais complicadas, as culturas mais intrincadas, complexas, mas nós estamos debaixo da ordem daquele que tem todo o poder no céu e na terra, e ele vai conosco para fazer a missão. A missão, na verdade, não é difícil, ela é impossível, mas ela acontece porque o sobrenatural de Deus nos acompanha todos os dias. Pastor, e em breve virá o fim. Isso. Em breve virá. Mas, pastor, hoje a nossa igreja está num contexto imigrante. O senhor pode ver que nós somos uma igreja de brasileiros, por um lado. Por outro lado, os nossos filhos falam português e inglês, são mais americanos do que brasileiros. E, naturalmente, a gente sabe um pouco das questões burocráticas que existem quando você muda de país e vive esse contexto de ser imigrante ou imigrante. Eu pergunto para o senhor, como é que a PMT apoia os missionários com questões burocráticas, né? O senhor mencionou, por exemplo, que às vezes o missionário não pode entrar como missionário, ele tem que entrar de uma outra maneira. Como é que a IPB faz esses procedimentos de maneira a ajustar essas questões? O senhor pode compartilhar alguma experiência nesse sentido? Então, geralmente, países que são ditos fechados, nós chamamos países de acesso criativo. Nós temos que criar uma maneira do missionário entrar. Alguns desses países, por exemplo, nós entramos com um missionário com formação técnica em futebol, e ele entra para montar uma escolinha de futebol, e através da escola de futebol ele vai evangelizar as crianças, através das crianças chegar aos pais. Então é um processo lento. Nós temos alguns países que entramos pelo viés da saúde. A saúde é precária, então nós temos mandado fisioterapeuta, enfermeiros, médicos, nós mandamos pessoas com uma formação na área de saúde. Nós temos, para alguns países de guerra, situação complicada, mandamos gente com formação, por exemplo, em psicologia, que começa a atuar nesses locais de pessoas com crises difíceis, né, de lidar com situações críticas da vida. Nós entramos. Vários países do mundo não pode ter igreja. Não é como a gente imagina, assim, eu vou entrar ali, abrir uma igreja, colocar uma placa lá, igreja presbiteriana, né, no país tal. Não. Nós temos que montar ali uma ONG, na verdade, e debaixo dessa ONG fazemos trabalhos humanitários, e um dos trabalhos humanitários é o trabalho espiritual. Então aí nós conseguimos desenvolver em alguns países até uma certa, vamos dizer assim, liberdade para cultuar, né? Eles não podem saber que tem pessoas convertidas ali. Eles têm que olhar para aquele grupo como alguém que já era cristão e está reunindo ali. Então, em alguns países tem permissão para alguém ser cristão.
Não existe permissão para mudar de religião. Então, nós entramos com acesso chamado criativo. Nós criamos maneira de entrar. Tem países hoje, por exemplo, que o caminho para entrar é montar uma cafeteria. Você monta um book café, vende ali os cafezinhos, coloca literatura cristã, e o sujeito descobre que e ele começa a ir lá para tomar café. Na verdade, ele vai, tem Bíblia, livros cristãos disponíveis, e ali ele começa a ler. E geralmente esses países você não pode pregar, mas você pode responder perguntas que fazem. Então você monta uma estrutura que o cidadão ali começa a frequentar e fazer perguntas. E assim nós vamos evangelizando. Assim nós vamos trabalhando e ganhando pessoas de uma maneira lenta, mas eficaz. Louvado seja Deus, em todos os campos nossos hoje, chamados campos de acesso criativo, nós temos tido notícias de conversões. Um deles, nesse último trimestre, batizamos 19 pessoas convertidas do Islã. Graças a Deus por isso, pastor. E realmente tem sido criativo, né? Muito criativo para poder pregar o evangelho. Amados, eu gostaria de dar oportunidade para os irmãos da igreja, porque naturalmente poucos conhecem a PMT, então nós colocamos uma bancada ali, né? E eu queria abrir para 3 perguntas, se houver. Diante daquilo que o pastor falou, os irmãos tomaram conhecimento de questões relacionadas à PMT e de repente ficou alguma dúvida, ou você tem alguma curiosidade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por favor, Simon, dirige-se ao púlpito. Isso não é debate da Prefeitura de São Paulo. Tá? Não sou candidato, né? Porque eu falei, vem ao púlpito, né? Parece que eu chamei um jornalista. Chama o jornalista ali. Né? Liga o botãozinho, meu caro. Mais alguém, depois do Simon? Alguém que quer fazer uma pergunta para eu já ficar ciente enquanto ele coloca o óculos? Está me ouvindo? Ok. Por favor, Simon. 5 continentes, 42 países, 303 missionários. A PMT tem registro de quantas pessoas alcançadas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, um pouco mais trágica. Há registro nos últimos anos, de missionários que foram assassinados por pregar o evangelho? Começando de trás para frente, né? Graças a Deus, missionário da PMT não tivemos, já tivemos prisão, não morte. Tem missionários nossos que já tomaram tiro, né? Tem um missionário nosso que foi baleado, um tiro de fuzil no ombro lá no Afeganistão. Hoje ele está em outro país mais tranquilo, mas país tranquilo assim. Oriente Médio, o país árabe muçulmano, né, com o mesmo risco. Então, assim, tem essa possibilidade. Nós temos de agências parceiras missionários que acabaram mortos, né? Nós tivemos alguns missionários, por exemplo, que a questão de 3 anos atrás foram pendurados nos viadutos das cidades da capital do Iêmen, pelo pescoço com arame farpado, e ficaram lá apodrecendo, que era exemplo para a cidade, para que as pessoas não se tornassem cristãs. Então, infelizmente, né, eram os últimos missionários que tínhamos no Iêmen, não eram da PMT, eram de uma agência de um outro país árabe que enviou esses missionários. Eles tiveram que tirar todos os outros. Mas, ao mesmo tempo, todos os missionários tiveram que sair do Iêmen. O Iêmen está numa instabilidade religiosa, política, terrível, 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 né? Aqueles Houthis lá tem um grupo de rebelde, não tem governo, na verdade, o país. Então, cada um faz o que quer. Um país que 80% da população está viciada em coca. Depois de 3 horas da tarde, 4 da tarde, parece a Zumbilândia, né? As pessoas pelas ruas, drogadas, um país em caos. Mas, louvado seja Deus também, a igreja no Iêmen, depois que ficou sem missionário, está crescendo mais do que antes. Mistérios de Deus. Os missionários derramaram sangue lá. Deus está fazendo a semente germinar. Então, está crescendo. Nós não temos hoje um registro, né, a primeira pergunta, na verdade,
do total de pessoas alcançadas pela PMT. Estamos trabalhando nisso. Nós fizemos uma reestruturação na PMT. O formato anterior não permitia coletar esses dados. Agora nós criamos um novo formulário, estamos coletando esses dados. Em breve nós conseguiremos informar bem detalhadamente quantas pessoas estamos alcançando nos... são 174 projetos diferentes executados pelos 303 missionários. Então, em breve nós conseguiremos dar esse dado de maneira mais precisa. Tá? Ainda devemos essa informação pelo modelo como funcionávamos até 2 anos atrás. Aí agora nós estamos estruturando o formulário de relatórios dos nossos missionários mudou, estamos coletando esses dados. Não é simples coletá-los, é complicado, porque alguns missionários têm trabalhos em diversas cidades. Então, por exemplo, temos um missionário nosso num país que ele trabalha no interior, mas ele mora na capital, porque ele não pode morar no interior. Nós temos trabalhos de missionários com aldeias que ele não pode morar na aldeia, ele pode fazer incursões na aldeia. Então, o processo de coleta dos dados de convertidos ou de pessoas alcançadas ainda é mais lento. Mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Helena. Pai, o senhor está numa situação difícil. Primeiro o Simon faz pergunta para o senhor, né? E agora Helena de Troia. Personagem da história. Pastor, tem algum trabalho específico para atingir judeus ao redor do mundo? E qual a estratégia? Nós não temos nenhum projeto, nenhum movimento assim, específico da PMT para alcançar judeus, né? Geralmente, assim, o que temos feito nos países, né, são projetos para alcançar os nativos daquele país. Um dos países alvo nosso, no nosso planejamento estratégico para os próximos 10 anos, que contando a partir de 23 até 33, Israel está no nosso planejamento. Estamos preparando para enviar missionários para Israel especificamente. Nosso sonho é plantar uma igreja presbiteriana em Tel Aviv. Então, orem por isso. Esse é um desafio. Se acalmar um pouquinho a guerra, nós vamos enviar. Estamos trabalhando nisso. E é interessante, né, que a partir de lá nós entendemos que aí é mais fácil até mapear judeus fora de Israel e alcançá-los, né? Mas hoje não temos ainda nada específico para alcançar judeu na dispersão, né, nos judeus espalhados. O foco nosso será alcançar em Israel. Amém. Interessante a pergunta, pastor, até para a gente comentar alguma coisa. Quer saber a opinião do senhor agora, né? A impressão que temos, dentro do nosso contexto formado, né, é que os judeus ortodoxos, eles são tão fechados para o evangelho quanto o muçulmano. A relação do judaísmo com o cristianismo seria a mesma coisa do cristianismo para o islamismo. O senhor tem essa percepção? Porque muitas vezes as igrejas pentecostais, neopentecostais, dão toda aquela ênfase em Israel, né, e tudo, mas ao que nos parece, o cristão ele é tão perseguido pelos judeus quanto por muçulmanos. O senhor vê da mesma maneira ou de uma maneira diferente? O judeu em si não chega a perseguir, né, a igreja, mas pregar o evangelho num bairro fundamentalista judaico em Jerusalém, o risco é o mesmo de pregar no Irã, né? Assim, a reação de um judeu fundamentalista é inesperada, né? Pode ser até violenta. De fato, judeus têm sido um desafio a ser alcançado. Tem muito judeu ou descendente de judeu convertido ao redor do mundo. E esse tempo que nós vivemos é um momento bem interessante
em que tem havido, né, uma certa abertura maior do judeu para a conversão. Nos últimos anos tem havido assim, um certo crescimento da igreja evangélica em Israel. Hoje ainda é um número bem significante, mas tem havido uma certa abertura, né? O judeu fundamentalista é difícil de ser alcançado, mas existem judeus mais abertos, né? E a igreja parece ter encontrado, principalmente a partir de Isaías 53, um bom texto para começar a conversar com os judeus sobre quem é Jesus. E toda essa hostilidade do mundo com o judeu, todo esse antissemitismo que começa até voltar a estar em alta com a questão da guerra, nós temos ouvido bastante de judeus. Eu já fui convidado para um jantar numa sinagoga e achei bem interessante, porque os judeus que estavam ali nos disseram assim, eles convidaram 5 pastores, eu fui um deles, e eles disseram, olha, de todo mundo no mundo, nós só confiamos em um povo, que são vocês evangélicos. Então eu entendi que Deus está entregando uma chave para que nós entremos no meio e alcancemos os judeus. Eles disseram, não confiamos em católicos, não confiamos em espíritas, não confiamos em ninguém, confiamos em vocês, evangélicos. Então, tem aqui uma porta aberta de Deus para alcançar o judeu. E eu, pessoalmente, acho que o alcance de judeus começará nos próximos anos, né, de uma forma diferente. Eu acho que tem aí uma porta aberta para alcançarmos e, quem sabe, Deus nos dê a alegria de ver, quem sabe, aí milhares de judeus ortodoxos convertidos a Cristo, né? Amém. Os judeus precisam de Jesus, né? Salvação é só por meio de Jesus Cristo, na verdade. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? A última. Ô, Cacheta, eu vou dar essa oportunidade, porque o Rodrigo levantou a mão lá. Ó. De repente, se você for rápido, ele pode vir também. Duas perguntas no mesmo contexto. Há algum projeto da PMT sobre missionários que estão voltando do campo, às vezes com problemas até psicológicos? Também a outra pergunta, há algum projeto para evangelistas e belinos que estão sem campo? A PMT vai atrás deles para oferecer alguma coisa? Em relação a missionários, né, mais idosos que estão voltando, né, uma regra nossa na PMT o missionário ele é obrigado a pagar o INSS. Hoje a gente não deixa o sujeito sem planejar, né, a sua aposentadoria lá no futuro. E não, também temos trabalhado para não... O brasileiro tem mania de pagar o piso. Aí na hora que aposenta não dá nem para o remédio. Então, nós temos trabalhado para que não fiquem também com o piso. Nós temos feito, né, um INSS correspondente ao ganho do missionário mesmo, para que quando ele aposente, ele venha aposentar com um valor significativo. Então, os missionários hoje eles têm um plano de saúde especial da PMT, né, uma parceria, a PMT e PB Unimed. Esse plano é um valor bem abaixo de qualquer outro plano, e ele continua com esse plano. A gente tem, geralmente, os presbitérios da IPB continuam ajudando, os pastores especialmente, ou igrejas continuam ajudando. A PMT não tem condição de continuar, vamos dizer assim, dar uma ajuda vitalícia de plano de saúde, mas nós temos trabalhado, as igrejas têm acolhido e continuado ajudando com isso, né, e nós temos uma comissão, um departamento chamado de cuidado pastoral com os missionários. Esse cuidado missionário tem trabalhado, nós temos hoje um contingente já bem interessante, por termos começado 20 anos atrás, 24 anos atrás. Os primeiros missionários nossos hoje estão bem perto dos 70, né? Então tem vários para serem aí, concluírem o trabalho deles e voltarem. Alguns não querem voltar para o Brasil. Tem alguns missionários nossos que querem morrer no campo para onde for. Então, seguirão lá. Aposentaram, continuarão. É interessante, temos alguns missionários que aposentaram na Europa e vão continuar lá. Conseguiram fazer uma contribuição lá e continuarão lá
deixarão de ser missionários, mas continuarão como parte da igreja local. E essa comissão de cuidado missionário tem cuidado desses missionários pensando nesse fim de carreira, para que eles não voltem para cá destruídos e sejam abandonados. Nós não temos abandonado ninguém, graças a Deus. Temos ajudado, acolhido, juntamente com presbitérios e igrejas, né, e já temos trabalhado até no cuidado missionário com ele lá no campo. Temos uma rede hoje que começa com o líder de equipe, o coordenador de área, o executivo operacional, e temos 2 casais de missionários hoje que o trabalho deles integral é cuidar pastoralmente dos missionários, para evitar o adoecimento, ou no caso de adoecimento, tratá-los para evitar que se agrave. Então, a ideia é que ninguém volte destruído do campo, é que volte inteiro, com as medalhas no peito, vitorioso, né? Temos cuidado para isso. E a outra foi... Ibelinos. Geralmente, os ibelinos têm trabalhado mais com a JMN do que com a PMT. Tá? Nós temos poucos ibelinos trabalhando com a PMT. Não é tão comum, porque a formação para o trabalho transcultural é mais pesada. Então, a grande parte dos ibelinos estão trabalhando hoje na plantação de igrejas no Brasil com a JMN. Os que vêm para a PMT, eles têm que fazer o CFM, né? Então, todos os anos nós visitamos IBEL e todos os seminários da IPB fazendo desafio missionário, pregando para os missionários e falando do panorama para suscitar novos candidatos. Então, a JMN, falamos aqui, né, é a Junta de Missões Nacionais. É a que planta igrejas no Brasil, em cidades onde não temos ainda IPB, ou cidades que têm pouco presbiteriano em relação ao tamanho da população da cidade ou região, né? Então, a maioria dos formados ibelinos é quem forma no Instituto Bíblico Eduardo Lani, que é lá em Patrocínio. E esses que fazem um curso de 3 anos de formação teológica não se tornam pastores, né? E tem meninas, mulheres também que fazem. Eles trabalham nessas plantações no próprio Brasil. Quando alguém vem do IBEL para a PMT, faz o CFM e depois são também enviados ao campo, mas bem menos candidatos. Rodrigo, a última pergunta, nosso tempo está chegando ao final, queridos. Depois você vai ter a oportunidade, durante o almoço, também de conversar com o reverendo Mauri. Rodrigo, faça sua pergunta, meu caro. Bom dia, pastor. Pastor, me desculpa, às vezes o senhor já respondeu isso, mas eu estava preparando a ceia ali e não ouvi. Tem algum projeto da IPB para estar recrutando esses missionários? Eu falo isso porque a gente tem uma safra muito grande de jovens aqui. Existe um projeto de estar trabalhando isso, de estar colocando a semente no coração desses jovens, para estar recrutando esses jovens, esses cursos que o senhor falou? Existe um projeto que é exposto isso nas igrejas, é falado isso nas igrejas? É possível trazer esses cursos para a gente aqui? Não o curso, mas o projeto abranger mais sobre isso aí, para a gente estar recrutando esses missionários? Então, esse curso que falei, o Comil, ele é aberto, né? E o foco dele é até treinar principalmente pastores e líderes de missões na igreja local, para que eles falem, desafiem pessoas na igreja local, se envolver com missões. Nós temos alguns missionários, 5, né, que são divulgadores, são missionários que visitam semanalmente igrejas pelo Brasil, pregando sobre missões, falando nos departamentos da igreja sobre missões, com o objetivo de despertar vocações. E o outro movimento que estamos implantando, né, serão as viagens missionárias. Temos feito algumas, mas estamos criando, elas estavam sendo viagens mais esporádicas, e agora nós criaremos um departamento que focará viagens missionárias de curto prazo, viagens de 15, 20 dias, focado principalmente nos jovens e adolescentes, para que eles tenham uma experiência que é de onde nós observamos que tem, pelo mundo inteiro, né, despertado mais vocações. O jovem
que experimenta trabalhar num campo por 10, 15, 20 dias, muitos são chamados para a missão a partir daí. Então, esse é um projeto a ser implantado, mas hoje o que temos feito, né, são essas visitas às igrejas, o curso Comil, que é oferecido online para as igrejas, e o SCMM, que é um encontro que é feito na igreja local, envolvendo o presbitério, geralmente. As outras igrejas são convidadas, e num sábado, de 8 da manhã a 8 da noite, nós temos uma imersão em missões, e aí isso é trabalhado para que a igreja sede envolva seus membros e chame os membros do presbitério, da região, e tem ali naquele dia uma imersão no que é missão, nos desafios, como se envolver, e ali trabalhamos, e tem se despertado também muitas vocações desses encontros regionais. Essa entrevista, por exemplo, ela precisa ser usada, né, nesse sentido, né? Eu estou vendo ali os nossos jovens, por exemplo, o senhor falou desse projeto da viagem missionária, colocar os jovens e adolescentes, quem sabe alguns daqueles ali em breve estarão fazendo isso, não é verdade? Estão convocados para viajar para a Coreia do Norte conosco. Anima ou não? E Coreia do Norte é ótimo, compra passagem só de ida, não precisa nem comprar de volta. É mais barato? É barato, só uma perna. Fica o convite, né? Nós queremos agradecer, reverendo Amaury, pela disponibilidade. O reverendo Amaury estará pregando no culto que se iniciará às 10h30, irmãos. Então vamos ter uma pausa agora, né? O nosso palco aqui, o nosso púlpito vai ser trabalhado para que o louvor possa se preparar para esse culto. E nesse tempo, meu querido, você pode conversar com o pastor e podemos ir beber uma água e nos preparar. Amém? Deus abençoe. Diga, Rodrigo. Irmãos, um aviso rápido. Pessoal que não saiu, por favor. Irmãos, nós temos o pessoal de Fall River com a gente hoje, entendeu? Essas vagas nas cadeiras aí, isso não pode existir hoje. Eu vou pedir para vocês, quem tiver 2 vagas, eu preciso que vocês deixem sempre aqui disponível. Eu preciso que vocês ajuntem para não deixar a cadeira espaçosa, porque hoje nós temos o pessoal de Fall River e os nossos visitantes, entendeu? Então não deixe espaço vago nas cadeiras aí. Eu preciso que vocês se ajuntem, tá bom? Para quem for chegando e se assentando. Amém?